Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência à análise da progressão de regime prevista no artigo 112 da LEP. Mais uma vez, eu vou frisar que eu acredito que isso vai ser algo muito cobrado em concurso, porque sofreu sensível alteração com a lei do pacote anticrime. Então, vamos continuar a análise, vamos juntos, com bastante atenção, porque isso pode sim cair na sua prova. Vamos lá, né? Então, analisar a questão da progressão de regime. E aí nós temos, na progressão de regime, a questão de 60% da pena tem que ser cumprida se o apenado ele for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Então, veja como isso daqui altera, pessoal, né? É algo que a gente tem que realmente tomar bastante cuidado, porque 60%, né, mais ali da metade do cumprimento da pena tem que ser feito num regime para que se possa passar para o outro regime, né? E aí, veja, nós temos a questão de que se for reincidente, é necessário 60%. Nós temos aqui, né, da questão para o cumprimento, né, da pena no regime anterior, mais severo, para que se possa passar para o regime mais favorável. Crimes hediondos, nós já sabemos que são aqueles crimes previstos na Lei 8.072 de 90, o rol taxativo. É bom que vocês sempre possam ir a essa lei, dar uma analisada, quais são esses artigos dentro do Código Penal que são considerados ali como crimes hediondos, na legislação extravagante, como a questão do porte de arma, de uso proibido, restrito, a questão do genocídio, a associação criminosa ali com o intuito da prática de crimes hediondos. Então, é bom vocês sempre estarem olhando para essa Lei 8.072 de 90 e fazer aí as devidas marcações, né? É importante vocês terem aqui o marca-texto para vocês irem acompanhando o estudo de vocês. E, além disso, exige que ele tenha praticado esse crime ele seja de natureza hedionda ou equiparado, os 3 T's, né? A questão do tráfico ilícito de drogas e afins, a questão do terrorismo, a questão da tortura, como também nós temos, né, os crimes propriamente hediondos, que são os previstos na Lei 8.072 de 90. A reincidência, né? O que é a reincidência? A gente não pode esquecer do que vem a ser a reincidência. A reincidência, a gente sabe que é quando o indivíduo ele vai cometer um novo delito, então ele vai cometer uma nova prática delitiva, depois de transitar em julgado a sentença. Ou seja, quando houver uma sentença penal definitiva, que não cabe mais recurso, que o tenha condenado por crime anterior. E existe um prazo depurador para a gente falar se o indivíduo ele está em reincidência ou não, que é o artigo 64 do Código Penal, né? Então, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou da extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido o prazo superior a 5 anos, computado aí o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer a revogação. Então, se o indivíduo ele vem a cumprir uma pena de 4 anos, após o cumprimento dessa pena de 4 anos, ele tem o prazo de 5 anos que ele não pode cometer novo delito, porque se ele cometer, ele vai ser considerado reincidente. Após 5 anos, não, aí a gente não tem o efeito da reincidência. Lembrando que não se considera para fins de reincidência os crimes militares próprios e políticos. Então, os crimes militares são aqueles crimes cometidos, né, em razão da função de militar próprio ali da caserna, né? A questão, por exemplo, de crimes voltados para a hierarquia, para a disciplina, né? Por exemplo, abandono de posto, né? Então, são crimes próprios que a gente tem do caráter militar, né?
E os crimes políticos também não vão ter fins aí de reincidência. Lembrando, mais uma vez, não custa a gente rememorar, né? Crime mais crime, eu tenho reincidência. O crime mais a contravenção, eu vou ter reincidência. Contravenção com contravenção, tenho reincidência. Contravenção com crime, não, né? A gente tem a questão do réu primário. Crime militar próprio com crime comum, não tem reincidência. E crime político com crime comum, não temos reincidência. O réu vai ser primário. E aí depois, né, a gente tem 70%, né, é a forma mais rigorosa que a gente tem do cumprimento ali de pena para progressão de regime. Então, 70% da pena, se o apenado ele for reincidente, também é crime hediondo ou equiparado, mas aqui vai exigir a questão do resultado morte, né? Então, a gente pode ter aqui a questão do homicídio qualificado, né? Por exemplo, o feminicídio, a gente vai ter que se for reincidente nesse crime, né, em crimes hediondos, nós vamos ter 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com o resultado morte. Lembrando, gente, que essa reincidência, o STJ vem entendendo que pode ser em qualquer crime hediondo, tá? Então, a gente não pode esquecer disso para o nosso estudo. Então, ele foi condenado ali por crime de tortura seguida de morte, e depois ele pratica um crime de homicídio qualificado, ele vai ter os 70% da pena, né, se ele for reincidente, se for nesse prazo aí depurador de 5 anos, contado ali do cumprimento da pena após o trânsito em julgado, e vedado, né, gente, proibido o livramento condicional, né, essa grande novidade que veio com a lei do pacote anticrime, não pode ter o livramento condicional, que é essa antecipação da liberdade, né, durante o cumprimento da pena, quando se preenche os requisitos objetivos e subjetivos, né? Então, há um vedamento ao livramento condicional, quando a gente tiver, inclusive, o reincidente em crime hediondo, né, ou equiparado com o resultado morte. E nós também não podemos esquecer, né, se a gente voltar aqui no nosso estudo, nós vamos perceber também a questão da vedação do crime quando ele é cometido com resultado morte, né? Ali a questão que a gente tem de não ser possível também o livramento condicional. São algumas questões que a gente tem que observar bastante no nosso estudo, que pode ser algo que vai cobrar, né? E a gente tem que estar bem preparado para isso, né? Então, veja bem, vamos observar aqui, ó. Condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com o resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. Então, veja, gente, olha que interessante. Tanto aquele que pratica o crime hediondo ou equiparado com resultado morte, seja ele primário ou seja ele reincidente, ele vai ter a vedação do livramento condicional, né? Então, fica aí essa cerejinha do bolo para vocês, né? Para vocês aí cada vez mais fixar o conteúdo, né? Então, assim, bem de forma mais gravosa, inclusive aí os resultados morte, quando a gente vai ter para análise de fins de progressão de regime. Então, essa é a progressão de regime mais gravosa, reincidente em crimes hediondos ou equiparado a hediondo, quando eu tiver o resultado morte. E aí eu vou ter vedado o livramento condicional e preciso do cumprimento de pelo menos 70%. Aqui é importante a gente observar o seguinte: essa alteração que veio com a Lei 13.964 de 2019, ela é de caráter irretroativo, ou seja, a lei penal, né, ou a lei, ainda que seja processual, mas que tenha reflexos penais, ela não vai retroagir, salvo se ela for para beneficiar o réu. E nesse caso, a gente vê que torna mais gravoso. Então, a lei que vai instaurar aí o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, ela é irretroativa, ou seja, ela não vai alcançar os fatos esgotados antes da sua vigência, tá bom? Então fica aí esse alerta, a gente não pode esquecer, né, que a lei penal mais severa, ela nunca retroage. Nós temos também dentro da progressão de regime uma questão que a gente tem que analisar,
que é a questão da súmula 534 do STJ, que depois, com o pacote anticrime, nós temos a alteração do artigo 112, parágrafo 6º da LEP. A súmula 534 traz para a gente o seguinte: a falta grave, né, aquela prevista no artigo 50 da LEP, né, e no artigo 52, que é quando o indivíduo ele pratica um crime doloso, vai interromper a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena. Então, zera. A partir do momento que ele pratica a falta grave, vai zerar, né, a questão que ele teve aí da contagem do prazo para progressão de regime, o qual vai se reiniciar a partir do cometimento dessa infração. Então, imagina, o indivíduo, ele já está contando o prazo dele de progressão de regime. Ele vem a fugir na data, por exemplo, de 5/4/2021. Ele vai ser recapturado em 5/5/2021. Então, somente em 5/5/2021, que é quando vai cessar a fuga com a recaptura do indivíduo, é que vai começar a contar de novo o prazo dele de progressão de regime, e sem contar, né, que vai começar do zero novamente, e a partir do cometimento ali dessa infração, né? Então, no caso, ela cessa com a recaptura, no caso de fuga, que é uma falta grave, né? E aí ele vai ter o início novamente da contagem da progressão de regime dele com a recaptura, voltando do zero, né? Pela pena ali que ele tem remanescente. Vamos, né, recobrar também a questão de quais são as faltas graves. Elas estão expressas lá na LEP, né? Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, queimar colchão, por exemplo, fugir, possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outro, uma faca, um chucho, provocar acidente de trabalho de forma, né, dolosa, descumprir no regime aberto as condições que são impostas, e não observar os deveres previstos no inciso 2 e inciso 5 do artigo 39 da lei da LEP, né? O inciso 2 é a questão de tratar todos com urbanidade, né? Não causar o desacato aos funcionários públicos ali presentes, por exemplo, o policial penal, né, ele tratar com urbanidade os outros presos. O artigo 39 é ele não obedecer, né, ali a ordem de trabalho, também pode cometer a falta grave. Tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação de outros presos com o ambiente externo. No que couber, isso vai aplicar aos presos provisórios, e também o artigo 52 pratica, né, ou também uma falta grave, aquele que pratica um crime doloso, com intenção, com consciência e vontade, vai constituir, né, aí a falta grave. Bom, vamos continuar também, né? Nós temos a alteração vinda aí com o artigo 112, parágrafo 6º da LEP. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade, como a gente já disse, conforme a súmula, né, a 534 do STJ, vai interromper, vai voltar, né, vai zerar, vai voltar para o zero, para obtenção de progressão de regime de cumprimento de pena, caso em que o reinício da contagem do requisito será objetivo, né, ali, e terá como base a pena remanescente, ok? Então, nós temos aí essas questões que a gente não pode esquecer para a nossa análise que nós temos em relação à progressão do regime de pena, ok? Bom, nós ficamos por aqui, então, nessa aula. Na próxima aula, nós vamos analisar mais uma súmula que proíbe ali a progressão per salto, e vamos ver quais são os requisitos a mais que devem ser cumpridos quando eu tiver a progressão do regime semiaberto para o aberto. Até mais, bom estudo. Com Deus.